sem, às vezes, nem nos darmos conta de que isso está acontecendo. O que está acontecendo conosco, com as nossas igrejas, com as nossas lideranças. Então, se ainda existe uma atitude apocalíptica, ou seja, uma recusa dessa cultura de massa, ela se localiza em nichos, né? Aqueles que resistem a essa cultura se localizam em nichos, em lugares limitados, escondidos. E o que é curioso é que isso é feito muitas vezes pelos mesmos canais da cultura de massa que eles criticam. Então, se você quiser criticar essa cultura de massa, você tem que se apropriar de algum espaço dessa cultura. Pode ser a internet, que é o mais aberto de todos, né? Como eu falei, qualquer um pode filmar alguma coisa, uma mensagem e publicar na forma de um vlog na internet, ou um blog, ou se manifestar no Facebook, ou se manifestar no Twitter. Quer dizer, existem espaços muito amplos para que você possa manifestar a sua crítica à cultura de massa, mas através dos instrumentos dessa cultura de massa. Aqueles que se manifestam contra, encontram esse espaço e buscam esse espaço para fazer a sua crítica. Então, como eu disse no início, gostemos ou não dessa cultura de massa, nós não podemos evitá-la, porque ela está ao nosso redor, né? Nós fazemos parte dessa cultura, dessa sociedade. E eu goste ou não das coisas que aparecem nela, eu estou dentro dela, mesmo quando eu não me dou conta, mesmo quando eu não percebo que estou fazendo parte dela, mesmo quando eu não faço a devida crítica, ou faço a crítica pela direção, né, às vezes mais simplória, uma crítica mais superficial, mas que não me leva a perceber que mesmo fazendo a crítica, eu continuo fazendo essa crítica a partir dessa cultura. E aí eu volto àquela outra questão. O que nós temos a ver com isso, né? Qual é a tarefa, que contribuição o estudo da teologia, né? Uma vez que todos nós aqui somos estudantes da teologia, que contribuição o estudo da teologia pode nos dar diante dessa cultura de massa, essa cultura massificante, de como nós devemos ou podemos, como cristãos, como igreja, nos posicionar diante disso? Eu queria apontar 3 contribuições para ser um bom pastor presbiteriano, tá? Sempre 3 no sermão presbiteriano, é impressionante. Primeiro, a teologia, ela deve, com a ajuda das demais ciências humanas e sociais, tentar compreender essa sociedade e essa cultura. A teologia não pode se isolar dos demais meios, das demais ciências, das demais áreas de conhecimento. E tem muita gente escrevendo, isso não é de agora, muita coisa interessante que pode nos ajudar a compreender melhor esse mundo que nós estamos vivendo. Eu citei para vocês o livro do Humberto Eco, Apocalípticos Integrados. Me lembro de alguns outros livros interessantes, né? Escritos, por exemplo, por Regis Debray, filósofo francês, um pensador francês. Tem um livro muito interessante chamado Curso de Midiologia Geral, em que ele fala que nós vivemos na sociedade da videoesfera, né? Onde todas as relações são mediadas pela imagem. É um crítico dessa cultura, mas que faz uma crítica bastante pertinente. Há um outro, um francês também, chamado Pierre Lévy, e uma das obras mais conhecidas dele é Cibercultura. Ele já escreve esse livro no final dos anos 90, começo do século XXI, falando sobre essa nova cultura cibernética, né, a cultura da internet. Quer dizer, são autores que contribuem para que o estudante de teologia, o pesquisador de teologia, tente compreender o mundo no qual ele está inserido. E eles nos dão conceitos que podem nos ajudar a compreender melhor esse mundo e esse tempo que nós estamos vivendo. Em segundo lugar, uma vez que nós compreendemos melhor, ou tentamos compreender melhor esse mundo, cabe também, através da teologia, tentar fomentar uma crítica dessa cultura, tentando perceber de que maneira viver nessa cultura e operar nessa cultura afeta a nossa compreensão da mensagem cristã e, consequentemente, a maneira como nós transmitimos essa mensagem
e anunciamos essa mensagem às pessoas ao nosso redor, né? Às vezes nós imaginamos inocentemente que não importa o meio que você usa, que a mensagem vai sair sempre do mesmo jeito, né? Você usa meios diferentes para que a mensagem no final seja sempre a mesma. Mas à medida que você conhece os mecanismos de transmissão dessa cultura de massa, você descobre que, como alguém já disse, o meio transforma a mensagem. E a mesma mensagem transmitida por meios diferentes afeta de forma diferente as pessoas. Uma coisa é uma relação estabelecida face a face. Outra coisa completamente diferente é uma relação estabelecida por meio, por exemplo, da televisão ou da internet. Mesmo que você use as mesmas palavras, a relação não é mais a mesma. É preciso aprender a perceber isso e fazer essa crítica. E tentar entender como isso afeta a maneira como nós pensamos e transmitimos a mensagem que nos é cara, né, do cristianismo, da nossa fé. E, em terceiro lugar, para não sermos de todo apocalípticos, é importante também tentar entender de que maneira nós podemos dialogar com essa cultura e fazer uso das suas potencialidades. E como eu disse, nós vivemos nela. E mesmo se quisermos criticá-la, nós temos que saber como ela funciona, como se dá, né, a sua operação entre as pessoas, na sociedade, e saber fazer uso. Muitos dos nossos pensadores contemporâneos têm descoberto, né, a possibilidade, por exemplo, que a internet tem de fomentar verdadeiros diálogos. Apesar de todas as coisas que a gente vem conversando ali na sala dos professores, né, como muitas vezes a internet é usada para espalhar boatos que não tem nenhuma fundamentação no real, mas aquilo é muito rápido, né? E quando você vai tentar corrigir aquilo que foi transmitido, aquela mensagem que foi passada equivocadamente, já é tarde demais, porque em questão de segundos ela atravessou os oceanos. Mas apesar desses perigos, desses riscos, é um instrumento de grande potencial para fomentar discussões, né? Para democratizar coisas que antigamente ficavam, às vezes, restritas a uns poucos. Conhecimento, verdades, coisas que podem ser divulgadas com muito mais facilidade por esses mecanismos contemporâneos. Então, a teologia precisa também nos ajudar a dialogar com essa cultura, ela pode nos ajudar a dialogar com essa cultura, nos ensinar de que maneira nós podemos fazer uso das suas potencialidades, de modo que a mensagem cristã possa chegar também e fazer uso dessa nova realidade. Então, uma teologia que possa nos servir e possa servir a fé cristã nessa direção. Que nós não sejamos, ingênuos, não sejamos nem no extremo dos apocalípticos, que não conseguem ver nada de bom, nem mergulhemos de cabeça, sem perceber o que está ao nosso redor, o que está acontecendo, sem perceber as dificuldades e as limitações que essa cultura impõe à nossa sociedade. Quem for estudar homilética comigo esse ano, alguns alunos daqui já estudaram, sabe que um dos meus autores preferidos é o pastor Luiz Carlos Ramos, um teólogo, pastor metodista, e que tem se destacado nos estudos dessa temática, da relação entre a mensagem cristã e essa sociedade midiática, essa sociedade de massa. E é um dos autores que eu recomendo, e ele faz exatamente isso, trabalha as suas considerações, as suas críticas a essa cultura de massa, usando a internet, que é um desses instrumentos, É um excelente blog, onde ele tem seus artigos, suas reflexões sobre essa temática. Eu recomendo a todos, Só não lembro aqui o endereço, mas é só você digitar lá no Google Luiz Carlos Ramos, você vai encontrar alguns textos muito interessantes dessa relação entre a mensagem cristã e a cultura de massa. Era esse o nosso recado, Passa aí a palavra para o nosso